Então, Nayara, quando você quiser aí, você pode começar, viu? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá Beleza? bom. Boa noite, pessoal. Eu vim apresentar aqui para vocês um estudo de caso e o tema geral é urânio, chumbo e rutilo para estudo de proveniência. Aqui a gente tem por onde vamos passar, né, um sumário. Vou apresentar uma introdução, aí eu vou entrar no estudo de caso, onde vai ter uma introdução, vou mostrar o contexto regional, a amostragem, a metodologia, os resultados, as discussões, as conclusões e as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Bom, o rutilo, né, ele é dióxido de titânio e ele é um mineral acessório encontrado em uma ampla variedade de rochas. Ele é comumente encontrado em rochas metamórficas, e dentre as rochas metamórficas, ele é mais abundante em rochas de alta pressão do que aquelas de baixa pressão. E ele também ocorre em rochas ígneas, principalmente em intrusões alcalinas e kimberlitos. É, e os sedimentos clásticos são importantes transportadores do rutilo, porque o rutilo é um dos minerais mais estáveis durante o intemperismo, o transporte e diagênese. Mas, apesar da sua ocorrência comum, o rutilo recebe menos atenção como diacronômetro, porque uma das principais ações são as baixas concentrações de urânio, às vezes chegando a ser menos que 0,01 ppm. E isso acabou gerando várias tentativas mal sucedidas, então o pessoal não ficou tão empolgado com ele. Bom, mas para utilizar, né, o rutilo para fazer a datação urânio-chumbo, é necessário fazer uma pré-seleção e selecionar grãos que apresentam mais de 5 ppm de urânio. Então, motivações para a utilização do rutilo, né? Ele não preserva núcleos anteriores, porque em contraste com o zircão, o rutilo é mais instável durante o metamorfismo de baixo grau, de modo que o rutilo ele não vai preservar eventos anteriores. É possível realizar termometria zircônio-rutilo. Também é possível fazer outro tipo de estudo de proveniência, que é utilizando o nióbio cromo. Fazendo essa relação, você consegue identificar se a fonte é pelítica ou máfica. Também é possível ter informações de resfriamento, fazer investigações da sistemática do hafnio e fazer uma datação tripla, onde você tem urânio-chumbo, o traço de fissão, urânio-tório por hélio. O rutilo ele pode ser analisado, né, usando TIMS, SHRIMP, LACPMS. E assim, e essas amostras elas podem ser feitas in situ ou nos minerais separados. O rutilo ele tem baixo conteúdo de tório. Então, esse mineral, né, ele apresenta baixos valores de chumbo 208 decaídos para tório 232. Então, é necessário fazer uma correção do chumbo comum por essas contas aqui embaixo. Bom, o estudo de caso que eu selecionei, ele apresenta, né, ele utilizou os dados de urânio e chumbo em rutilo dendrítico para saber a proveniência. E o artigo é do Adolfo Avigad e colaboradores e se intitula, né, A Perspectiva do Urânio, Chumbo e Rutilo Dendrítico sobre a origem do grande arenito cambodorviciano no norte do Gondwana e sua ligação com orogenias. Bom, esse arenito cambodorviciano, ele cobre uma vasta área entre o norte da África e da Arábia, e ele se espalhou por milhares de quilômetros no interior do Gondwana. A sua origem e a sua ligação genética aos orógenos pan-africanos são de grande interesse geológico, porque há um grande volume de arenito quartzoso. Então, assim, estudos geocronológicos em urânio-chumbo e zircão dendrítico indicam idades neoproterozoicas. Isso indica que esses arenitos possuem contribuição de terrenos retrabalhados durante a orogenia pan-africana, com uma pequena contribuição de crátons mais antigos. Assim, né, acredita-se que esse arenito cambodorviciano ele tem proveniência das supermontanhas pan-africanas formadas durante a amalgamação do Gondwana.
Assim, né, foram coletados rutilos nos mesmos pontos em que há dados já coletados de zircão nesses arenitos. E esse estudo ele investiga a geocronologia do rutilo nas regiões de Israel, Jordânia e Etiópia, para obter uma melhor perspectiva, né, sobre a ligação entre a exumação da proveniência pan-africana e a formação do arenito. Para contextualizar, né, nós temos aqui a região, o arenito se encontra aqui. Aqui foram feitas as amostragens, né? Aqui foram feitas as amostragens. E aqui a gente pode ver, né, os crátons, os orógenos pan-africanos, né? E aqui a gente tem os terrenos perigondoano. Bom, a amostragem foi realizada em Israel, Jordânia e Etiópia. Israel, foram selecionados 4 pontos, sendo 3, né, em arcósios e subarcósios, e um em quartzo arenito. Na Jordânia também foi coletado 4 amostras, 2 nas unidades arcosianas e 2 nas unidades quartzo arenito. E na Etiópia foram coletadas 2 amostras e nas unidades arcosianas e subarcosianas. Bom, os grãos, eles foram separados usando técnica de separação padrão, foram montados em epóxi e posteriormente eles foram polidos. As medidas foram realizadas utilizando LA e CPMS e houve a correção do chumbo comum utilizando isoplote no Excel. Então, foram analisados mais de 1.000 grãos de rutilo dedrítico. Mas a maioria desses grãos medidos, eles sofreram perda de chumbo e mostraram-se discordantes. Então, apenas pontos com concordância entre 90% a 110% e menos de 20% de chumbo comum foram considerados. Bom, então aqui nós já temos os resultados, né? Aqui nós temos durante o Cambriano, tanto na Jordânia como Israel, as idades 0,58 gigaano e 0,59 gigaano, elas se sobressaíram. E ao longo de todo os níveis estratigráficos, não houve uma mudança significativa nessas idades. Enquanto que no Ordoviciano, na Etiópia na Jordânia, houve aqui picos de 0,54 giganos ao lado de 0,59 giganos. Na Etiópia, aqui nessa amostra, a ET1, é possível a gente ver uma grande quantidade de rutilo dendrítico de 0,54 giganos, com picos secundários de 0,58 e 62 giganos. E aqui, aqui nessa amostra, na Etiópia, volta a aparecer aquela idade de 0,59 giganos. Bom, as idades do rutilo dendrítico, principalmente de 0,59 a 0,58 giganos, são interpretadas como um reflexo do resfriamento após o metamorfismo na área. A grande extensão do arenito e a consistência dos dados geocronológicos indicam que a proveniência teve dimensões continentais. E durante, né, a formação, houve muitos eventos geológicos ocorrendo, né, no Gondwana nesse período. Colisões entre crátons e metacrátons, orogenias, orógenos. Então, assim, teve muita coisa acontecendo durante esse período. Os orógenos Kuunga, Moçambique e Malagasy, eles são referidos como o sistema de supermontanhas transgoldoanas, e que era a suposta fonte dos sedimentos para a formação do arenito cambro-ordoviciano. Os dados de urânio chumbo de rutilo dendrítico negam a contribuição desses orógenos para o arenito cambriano em Israel e na Jordânia. E essa informação indica que a fonte é uma área afetada por metamorfismo. E esse metamorfismo aconteceu em 0,58 a 0,59 giganos, enquanto que esses orógenos
o que essa metamorfismo é mais antigo que os orógenos. O rutilo dendrítico de 0,58 a 0,59 gigaano predomina já na base da sedimentação e essa idade não muda significativa ao longo da sequência cambriana. Bom, como as unidades mais profundas, com idade urânio e chumbo, em rutilo são mais jovens e não foram exumadas durante o Cambriano, a erosão neste período não envolveu exumação significativa na proveniência. Logo, em vez de refletir a erosão e o rebaixamento progressivo de um orógeno elevado, esse arenito ele representa a denudação secundária de um núcleo orogênico já exumado. Os rutilos dendríticos de 0,54 giganos, que foram encontrados no Ordoviciano lá na Jordânia e na Etiópia, eles podem ter como fonte áreas ao sul, como o cinturão de Moçambique e na Tasmânia. E porque os rutilos lá nesse cinturão, eles têm mesma idade e ocorrem em rochas de fases granulíticas. Como todos, os orógenos Kunga, Moçambique e Malagasy têm uma contribuição insignificante como proveniência para o arenito no Cambriano, no norte do Gondwana. Mas ele pode ser, né, um potencial contribuinte para os rutilos mais novos durante o Ordoviciano. Então, nós temos aqui alguns dados de zircão comparados com o rutilo. Então, podemos ver aqui o zircão, ele tem idade de 0,60, 0,66 e outros picos mais antigos aqui visto nesses gráficos. E essa semelhança, né, indica uma possível correlação entre a atividade ígnea e o metamorfismo do rutilo. E aqui, mas a gente também tem dados de monazita no Nilo, pego do rio, e ele mostra também a semelhança, né, entre o rutilo dendrítico, que também indicam a mesma proveniência. Bom, possivelmente, o metamorfismo e resfriamento ocorreram em 0,6 giganos logo após a atividade ígnea. O rutilo dendrítico ele pode ter sido resetado pela ação térmica da intrusões de vários granitóides e também ele também marcando o crescimento de monazita. Essa atividade ígnea, né, ela foi capaz de gerar uma vasta distribuição de rutilos na crosta superior em zonas relativamente rasas. Assim, o rutilo dendrítico não veio das supermontanhas transgondoanas. E uma vasta porção crustal superior deve ter sido removida para expor esses rutilos. E há evidências de erosões de grande escala de idade ediacarana presentes no norte da África e da Arábia. Então, os autores chegaram a 6 pontos durante a conclusão, sendo o primeiro que dados geocronológicos de urânio, chumbo e rutilo dendrítico permitiram novas interpretações sobre a origem do arenito cambro-ordoviciano com a orogenia pan-africana. 2. A concentração de rutilos dendríticos de 0,58 a 0,59 gigano indicam um rápido resfriamento e exumação da proveniência. 3. Esse resfriamento é uma marca da orogenia pan-africana no norte da África, com idades semelhantes encontradas em outros orógenos no continente. 4. A comparação entre os dados de zircão e rutilo revelaram que o resfriamento do sistema urânio-chumbo no rutilo foi posterior à intrusão de granitóides em escala continental. Assim, sugere-se que o rutilo dendrítico reflete um resfriamento e exumação orogênica. 5. O estudo não comprova a conexão entre o arenito cambro-ordoviciano e as supermontanhas transgondoanas no Cambriano. E as idades entre 0,58 a 0,59 giganos é dominante no Ordoviciano, mas idades mais novas, como 0,55 e 0,54 giganos, indicam fontes vindas do sul. Esses daqui foram os trabalhos que eu utilizei para fazer essa apresentação. E muito obrigada pela atenção. Beleza.
Legal o trabalho. Legal que você colocou as imagens dos rutilozinhos aí, né? Que eu acho que é muito bacana para quem estiver trabalhando com isso, né? Saber reconhecer. Você vai fazer isso no seu projeto de mestrado, doutorado que você está fazendo ou não? Sim, eu vou fazer. Uhum. Eu estou trabalhando com umas bacias de transição aqui no sudeste do Brasil e nós vamos fazer e vamos também usar a proveniência de crômio e nióbio para saber se a fonte é pelítica ou máfica. Legal. É uma coisa que pode dar uma informação bacana aí, que normalmente a temperatura de fechamento do rutilo é mais baixa que a do zircão, né? Então, quando você tem a idade de zircão e rutilo, talvez você esteja pegando. Não é que são fontes diferentes, né? Mas é momentos em que a fonte passou por temperaturas diferentes. Não sei se deu para entender mais ou menos o que eu estou falando, né? Sim, deu para entender sim. Se você está com por exemplo, uma cadeia de montanhas, né? Vamos dizer que ela tem uma idade de zircão lá que dê 40 milhões de anos. Né? Essa é a idade que ela passou, que o granito dela cristalizou, ou seja, a umidade ali é 700 graus, 800, sei lá. E você tem um rutilo que está dando 20 milhões de anos, é 20 milhões de anos mais novo. É o momento que essa cadeia passou por uma temperatura mais baixa, né, de uns 600, 500, 400, não sei muito bem qual é a temperatura de fechamento do rutilo. Então, pode dar informação complementar aí, né, na hora de fazer essa análise. Sim. Alguém tem alguma questão, comentário, pergunta? Outra coisa que a gente está falando aqui de rutilo, né? Você falou aí das formas que dá para fazer, né? Com Shrimp, com CPMS, com o Teams. No Shrimp em específico, tem um pequeno probleminha, né? O Shrimp ele funciona com uma microsonda iônica. Então, são íons, né? Que normalmente são íons de oxigênio. Você joga ali na amostra e esses íons vão trombar com os íons da sua amostra, vão arrancar íons da sua amostra. Então, é uma coisa muito pontual, muito direcionada. É um canhãozinho de íons, né? E descobriram que para o rutilo tem esse efeito, dependendo da orientação que o grão está sendo atacado, né? Você vai arrancar mais urânio do que chumbo, por exemplo. E aí você vai ter idades que são falsas, né? Então, quem trabalha com rutilo, quer fazer shrimp, essas coisas assim, tem que ficar muito esperto com isso, né? Que a idade depende da orientação do grão ali dentro. Esse efeito foi demonstrado para rutilo e para badeleíta. Para zircão, nunca conseguiram demonstrar, não. Parece que não tem esse efeito de orientação, não. Né? E no laser ablation também nunca mostraram. O laser já é diferente, né? Já é um pulso muito mais destrutivo, ele sai quebrando tudo que veio pela frente ali. Então, não foi detectado esse problema ainda não. Bom, se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, né? Se ninguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Se não, a gente passa para o próximo aí, né? Para não ficar muito tarde. Beleza? Era o Diego agora, não? Isso, eu mesmo. Deixa eu só compartilhar aqui. Vou tirar o meu aqui. Vocês me escutam bem, gente? Eu troquei o microfone aqui. Sim. Beleza. Eu vou fazer uma apresentação relativamente curta. Eu sei que o tempo tá pegado, né? E confesso que eu tô passando por uma semana de Covid, eu não tô com a voz muito boa, não. Então, se vocês não escutarem alguma coisa, por favor, pede para repetir que eu falo novamente. Eu vou falar um pouquinho sobre assinaturas utópicas na formação barreiras. A formação barreiras, apesar de ser a minha área de trabalho, geocronologia não é a minha área de foco, né? Eu meio que caí de paraquedas aqui muito pela curiosidade da matéria e tudo mais, então se eu cometer um agafe aqui, por favor, vocês me perdoem também. Vou fazer uma introdução breve. Eu escolhi um artigo para falar sobre ele. Assinaturas utópicas da formação barreiras na borda leste do Bacia do Marajós e plataforma Bragantina, né? Fontes e implicações para a paleogeografia na Amazônia Oriental no Mioceno. Daí eu destrincho um pouco do artigo, mas mais das questões que
são voltados à disciplina mesmo. Bom, com relação à formação, né, ela é proveniente do Mioceno, né, um período bastante ativo da placa sul-americana. A gente tem as maiores variações estáticas desde o Cenomaniano, né, com o que combina o sorrimento da cadeia de montanhas dos Andes, né, e elas representam depósitos lixicásticos miocênicos, né, que são as formações amplamente distribuídas nas bacias costeiras brasileiras, né. Com relação à assinatura isotópica, ela traz importantes informações, né, sobre proveniência, transporte e sedimentos. O artigo traz muito a questão do urânio chumbo, né, do samário, dos troncos do miudinho. Então, ele trabalha basicamente aqui com os zircões detríticos, né, voltados para a idade de cristalização dos potenciais áreas, né, das potenciais áreas fontes. E, para isso, ele faz a datação urânio chumbo, buscando uma associação direta entre as idades de zircão na rocha sedimentar com as idades das rochas de embasamento. E ele trabalha com estronço samário neodímio, já que são importantes traçadores, né, do fluxo de material e suspensão nos rios, e eles ajudam na comparação através das assinaturas isotópicas entre o material erodido e a rocha-mãe. O objetivo do artigo é remontar o sistema, né, através das datações, e modelar, contar uma história. Eu não vou entrar tanto no assunto por causa do tempo, né? Na verdade, não é nenhum artigo, é uma dissertação, então ela é um pouco extensa. Ela até gerou um artigo depois, eu vou trazer alguma coisinha desse artigo, mas o objetivo não é destrinchar muito, não cair muito sobre isso, não. Como eu falei, é um estudo integrado, né? Ele traz a assinatura isotópica de urânio chumbo no zircão detrítico e o samário neodímio em rocha total. A determinação das unidades de urânio chumbo no zircão, eles conseguem ter uma composição isotópica, samário neodímio em rocha total, né? A gente traz também a identificação de possíveis rochas fontes de sedimentação na formação barreiras, na porção leste, né, da bacia Marajó e a plataforma Bragantina. Essas são basicamente as cidades importantes e as áreas de coleta, né? Botei uma figurinha do lado, mas trazendo a questão da área fonte, né, temperismo, erosão, trazendo sedimentos, e daí são os produtos que ele acaba trabalhando através das coletas. Essa é uma figurinha que é mais do artigo, né? É basicamente a mesma coisa, ele só entra mais um pouquinho dentro ali da área de estudo, mudou um pouquinho a área, e ele traz um mapa geológico por baixo, né? Com as áreas do Neógeno Quaternário, né, em amarelo, Cretáceo ali esverdeado, né? As áreas paleozoicas em azul. E aí já ia parar o quadradinho vermelho da área de estudo também, aqui, né, nessas áreas do Quaternário, né? Bom, com relação ao urânio chumbo no zircão detrítico, ele basicamente ele repassa a questão da metodologia, como ele desagrega e peneira, né, com frações menores que 300 micrômetros, né? Passa por um concentrador, separador magnético Franz. O não magnético é analisado com uma lupa binocular, né? Ele seleciona 150 gramas de zinco e ele faz um monte de resina epóxi e pólidos. Eles são imagiados no MEV, associados a imagem de retroespalhamento, e ele busca os grãos de zircão com estrutura de núcleo borda, né, para fazer uma zona de spot próprias para datação, né. Esse aqui é o equipamento, basicamente, né, ele, que eu acho que é o equipamento, né, bom, a gente tem esse equipamento nas aulas, ele basicamente bem mais deixado para o professor, né, o CP aqui. Só trouxe mais para título de curiosidade, para ficar nítido, né, a figura. Na Samarino de rocha total, ele, bom, seca e peneira também, né, assim como
da fração silt, né? Ele ataca com ácido, extrações concentradas, samário neodímio. Ele utiliza um espectrômetro de massa, né, de ionização termal, um TIMS. E daí ele utiliza essas duas normalizações, né, de neodímio, são aqui embaixo, setado embaixo. As figuras não ficaram tão legais, mas é mais para só passar o que é o TIMS, né? A gente já tem isso da disciplina, o professor destrincha bem os equipamentos, que nem eu comentei, nas matérias, né, nas aulas. E aí, para concluir, ele descarta a similaridade geoquímica, né, entre os sedimentos do Rio Amazonas tributários, né? Com relação às idades tiradas do urânio de chumbo, do ciclone detrítico, eles, não apresentam características das idades andinas, né, mesozoico e cenozoico. Ele conclui que, pelo aumento do aporte sedimentar cicloclásticos do Mioceno, ele não foi resultado dessa transcontinentalização do Rio Amazonas, né? E que ele comenta também que a distribuição das idades do urânio de chumbo, ela indica duas populações, essas do Riaciano e Orusiano, e uma do Neoprotórico superior, né? Essas idades, elas são semelhantes às rochas da bacia do Parnaíba e do Grajaú. Elas foram associadas, quando elas são associadas às direções de paleocorrente, ele conclui que são sistemas transportadores de sedimentos de direção NW-SW, no caso da bacia Marajó, e SWNE na plataforma Bragantina, né? Ele teve uma fonte meta sedimentar trabalhada, que são provenientes das unidades de criação ESA e do Cinturão Gurupi, e ela tem uma contribuição de sedimentos trabalhados da bacia do Parnaíba, né? Apresentação bem básica, bem rápida. Eu achei até que era um pouco mais rápido do que ela realmente era acabou sendo. Bom, é isso, professor. E aí, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa aí sobre o trabalho que o Diego apresentou? Ou Oi. sobre o Grupo Barreiras em geral, né? Fabrício, Oi, tá me ouvindo? sim. Ele cometeu um erro aí. O Samário é SM, não é SR, não. SR é estrôncio. Uhum. Na apresentação, você corrigir aí. Passou como um typo aí, né? A digitação. Erro na digitação. Eu, Tá me eu ouvindo adorava bem? colocar ósbio como O, que é oxigênio, né? Acabava confundindo tudo. Acontece. Bom, mas alguém que tem interesse aí no Grupo Barreiras, quer comentar, quer discutir um pouco aí o trabalho que o Diego apresentou? Eu não conhecia é um mestrado, um doutorado, uma tese, né? É uma dissertação. Eu confesso que eu notei o typo, mas não eu tentei fazer com que... Eu tentei modificar na hora ali, na voz. Final, né? Esperava que ninguém reconhecesse. Mas é uma dissertação do rapaz da UNB. Essa parte mais a norte, eu não sei muito bem, mas aqui no Sudeste, né, e na Bahia, a gente tem um bocado de idade urânio chumbo zircão detrítico aí do Barreiras. Isso era um mestrado, né? A menina acabou tendo que desistir do mestrado, mas os dados dela estão aí, né? E uma hora vão ser publicados, tem bastante coisa. E tem os dados já publicados também, né? Do pessoal que trabalhou ali no Sul do Espírito Santo. E o que parece que é muito marcante é que a proveniência do que é chamado de Barreiras aí era uma proveniência muito local, sabe? Ele não tem nada de coisa que veio muito de longe, assim, não, né? Então, achei interessante você falar aí que uma das conclusões da tese é que não tem influência lá do sistema andino, né? Provavelmente são coisas bem mais locais, assim, né? Então... Como o meu objetivo é trabalhar aqui mais a região, né? Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar material, até inclusive se o senhor tiver e puder me passar depois, se tiver alguma coisa legal para ler, eu até agradeço. Eu acabei trazendo um trabalho de lá, porque era um trabalho mais completo, é uma dissertação, né? Ela querendo ou não, ela tem um trabalho mais extenso. Você vai trabalhar Mas em qual área que é? Eu vou tentar pegar a formação Barreiras, mas eu vou trabalhar com neotectônica, né? Então, aqui no norte do Espírito Santo. Entendi. Não, eu posso olhar depois aqui se tem alguma
coisa mais nova, assim, né? No sul do Espírito Santo ali tem um trabalho de Salomão agora, né? Saiu na Geomorphology sobre Sim, neotectônica, sim. inclusive, que é bem bacana. Mas tem essa questão, assim, né? É até uma coisa muito interessante para a gente pensar, né? Barreiras é o que? Mioceno, alguma coisa assim, né? E você pega uma amostra dele para fazer um zircão detrítico, o zircão detrítico mais novo que tem 500 milhões de anos, né? Por quê? Porque são bacias muito que estão erodindo coisa muito local, que é uns granitos ali do Araçuaí, no máximo, né? Então, assim, às vezes a gente vê uns trabalhos usando zircão detrítico, assim, né, para falar que aquilo é a idade da rocha. E não é, né? O zircão detrítico, na melhor das hipóteses, ele está te dando uma idade máxima de deposição, né? Te mostrando que aquela rocha sedimentar não pode ser mais velha do que aquilo. Mas, por exemplo, no caso do Barreiras, ela é 500 milhões de anos mais nova do que o zircão mais novo, né? Então, você vê que é um negócio que depende muito mais de proveniência mesmo, né? Se tiver uma bacia que não está pegando essas coisas muito longínquas, ela vai acabar te dando coisas muito antigas, né? Se for na praia lá no oeste da Austrália hoje, você vai pegar só zircão de bilhões de anos, né? Na praia hoje, na areia hoje, sedimento que não está consolidado ainda. Bom, alguém tem mais algum comentário aí? Professor, só um comentário rápido aí do Barreiras. Eu acho que o que o pessoal fala mais de neotectônica envolvendo o sistema andino é mais o que se chama de pós-barreiras, que eles tentam associar aquele movimento lá de Far-Field Stress. E acho que mais o pessoal da UFRN vem trabalhando com isso e tal. E eu acho que em termos de idade deposicional, o máximo que tem é a datação de goetita, urânio torielium goetita, que está na passagem entre o que se chama de barreiras e sedimentação pós-barreiras. Aí já no pós-barreiras o pessoal faz geocronologia por OSL. Entendi. Aí o pós-barreiras são o quê? São os sedimentos costeiros, as dunas, aquelas coisas? É toda essa sedimentação que está em cima dessa camada guia das goetitas. Então seriam, por exemplo, aquelas dunas que ocorrem perto das praias, esses estuários novos, tudo que está acima dessa camada, esse guia estratigráfico lá das goetitas. Bacana. Não, aqui também tem essas lateritas cheias de goetita, né? Parece que teve um impacto climático pesado aí nessa transição, né? Agora, eu tenho uma dúvida, se uma não, né? Várias, na verdade. Se tudo isso que está depositado na costa é mesmo uma unidade única, sabe? Poderia ser correlacionada, até o Diego está falando que está trabalhando aí no norte do Espírito Santo, né? Eu tenho minhas dúvidas se o que é chamado de barreiras no norte do Espírito Santo é igual ao que é chamado de barreiras no sul do Espírito Santo, porque são bacias que são segmentadas, sabe? Pelo menos ali no Espírito Santo dá para ver isso bem, né? O Barreiras do Sul, ele está dentro como se fosse uns semigravezinhos ali, né? Você vê os granitos lá do embasamento mais alto, né? E quando você vai para o norte, você tem aquela faixa grande de barreiras, né? Que aí você vai ter até deposentos mais profundos e tal. Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso aí um pouco aí, não sei como é que funciona. A partir daqui de Vitória, migrando ali até o norte, assim, ele começa a mudar meio que a galope, assim, né? Eu também tenho essa dúvida, também é uma questão que a gente está tentando levantar. Estava até lendo alguns trabalhos do pessoal da UFBA ali no sul da Bahia, né? Para tentar usar como embasamento ali até para a minha tese. E tentando comparar com o Salomão. Eu também tenho essa dúvida. Eu escolhi até uns pontos nessa parte que tentando englobar as duas áreas, né? Não tantos pontos, porque tem a questão do financeiro também, né? Mas vou tentar matar isso aí na pesquisa. Só para finalizar, no Nordeste, o Barreiras ele está em algumas bacias, principalmente Sergipe, Alagoas e Pernambuco, ele está em cima dos altos estruturais. Aí quando chega na bacia Paraíba, por exemplo, ele domina praticamente toda a bacia. Você não consegue ver as rochas do Cretáceo. Ele tem um comportamento bem distinto em relação a uma área e outra também. Aí dá aquelas falésias lá de Tambaba, aqueles lugares. Isso, exato. exatamente. Eu acho, inclusive, que a gente devia fazer um campo aí, organizar e ir lá ver isso aí direito, na praia. Na praia. É lindo.
Beleza, pessoal. Mais algum comentário aí sobre barreira, sedimentação recente? Poderia até ter entrado nessa questão da datação por luminosidade aí, que você está falando, né? Ele é um negócio bem legal que fazem, né? Quando foi que o sedimento viu a luz do sol a última vez. Mas não tem muito a ver com o nosso esquema aqui de radiocronologia, né? Mas é outro tipo de datação muito legal. Bom, se ninguém quiser falar mais, vamos desejar melhoras aí para o Diego, né? Ele está passando pelo Covid aí, como muita gente está passando agora no começo do ano. Obrigado. Eu fui premiado pela segunda vez e calhou de ser bem no final do semestre, né? Pois é. Vamos passar para o próximo, então. Acho que agora é a Gabriela, né? Ou eu confundi? Isso, mas, William, se você quiser apresentar primeiro também, não tem problema. Não, pode à vontade. Vou tirar aqui para vocês poderem joia. colocar o seu. Alguém sabe como... Deixa eu ver se aqui foi. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Boa noite, pessoal. O tema do meu seminário vai ser a caracterização isotópica da caixa de Lagoa Santa a partir do deutério, oxigênio 18 e do trítio, né? O seminário ele foi baseado na dissertação de mestrado da Carolina Ribeiro, de 2020. Eu decidi trazer um pouco do tema do mestrado dela, porque o meu trabalho em si, apesar de ser na mesma área, ele é um tema diferente. Então, eu quis trazer um pouquinho da aplicação da geocrono dentro da área onde eu desenvolvo meus estudos, porém com uma aplicação um pouquinho mais voltada para a área de meio ambiente e hidrogeologia, né? Foge um pouquinho aí da geocrono que o pessoal apresentou, né? A geocrono mais tradicional, mas achei interessante de poder trazer esse tema. A área de estudo em si fica a norte de Belo Horizonte, engloba várias cidades, vai desde Vespasiano, Lagoa Santa, Matozinhos, até Funilândia. A APA Caixa de Lagoa Santa em si, ela está totalmente inserida dentro da área de estudo, né, que é essa área aqui em azul. Essa região, ela apresenta aquíferos cársticos e cástico-fissurais que são muito importantes para a região, né, e são responsáveis aí pelo abastecimento de uma parcela de água da região considerável. E em relação à geologia local, de forma bem simplificada, né, é formada da base para o topo pelas rochas do embasamento cristalino do Complexo Belo Horizonte e pelas rochas metacalcárias e metapelíticas da base do Grupo Buí, né, que são as formações Sete Lagoas, divididas entre dois membros, o membro Pedro Leopoldo e o membro Lagoa Santa, e a formação Serra de Santa Helena, que é formado principalmente por metapelitos. Os aquíferos, né, mais produtivos da região, eles estão normalmente associados, né, em sua maioria, pelas rochas da formação Sete Lagoas. O trabalho em si, ele usa a caracterização isotópica e hidroquímica, principalmente para fazer um modelo de compartimentação hidrogeológica, isotópica e hidroquímica da área, porém, eu não vou focar nesses resultados, eu vou focar mais nos resultados que foram usados para datação mesmo, né, do tempo de renovação das águas, usando a concentração de trítio. Além disso, eu vou trazer também um pouquinho dos resultados obtidos das assinaturas isotópicas em si, que foram plotados em um gráfico de desvio isotópico de deutério por oxigênio 18, para discutir principalmente a relação entre os diferentes tipos de pontos d'água, né? Não foi necessariamente para datar, mas para fazer uma relação entre os tipos de água, tipo de ponto d'água. As etapas do trabalho foram a revisão bibliográfica, seguida de trabalhos de campo, amostragem, análise isotópica e, por fim, tratamento dos dados e elaboração do modelo de compartimentação, que não será abordado diretamente aqui no seminário, porque fugiria um pouco do tema e também ficaria muito grande, muito complexo.
Então, foram realizadas coletas de água em 104 poços de água superficial e subterrânea, né? Engloba pontos de estações pluviométricas, lagoas, córregos, nascentes e poços tubulares. Aqui está o mapinha, né, com a distribuição dos pontos ao longo da área. Então, considerando principalmente questões logísticas, foram definidos 2 locais para se instalar as estações pluviométricas, né, e os recipientes de coletor de água. E a figura direita mostra alguns dos locais onde a amostragem foi realizada. Para se determinar a idade aproximada das águas coletadas, foi usado o cálculo do tempo de renovação, utilizando a concentração de trítio pelo método de modelo exponencial. Uma coisa que eu me dei conta, lendo o trabalho dela, né, e que eu não tinha assim, parado para pensar, é que o termo idade ele não é o mais apropriado para se falar de água subterrânea, né, visto que a água em si ela foi formada há bilhões de anos, né, junto com o planeta ou mesmo antes. Então, o termo mais adequado, né, seria tempo de renovação ou tempo de residência, que é o tempo que demora, né, para a água de recarga infiltrar para o meio subterrâneo e aflorar novamente. Para a interpretação dos dados isotópicos pelo modelo, a gente assume, então, que as linhas de fluxo possuem distribuição exponencial nos seus tempos de residência. E o tratamento inicial dos dados de trítio foi feito com base nos dados levantados pela rede GENIP, que é uma rede mundial de monitoramento de isótopos, de deutério, oxigênio 18 e também de trítio, com estações distribuídas no mundo inteiro. Então, as médias ponderadas anuais históricas, né, dessa concentração de trítio, medidas em várias estações do país e do mundo, foram usadas para estimar a concentração de entrada aproximada da chuva. E as concentrações de trítio obtidas nas análises das amostras, né, coletadas na área de estudo também foram tratadas para estabelecer, então, a concentração isotópica que seria mais representativa da água pluvial de entrada para a região de estudo. No caso, então, da área estudada, né, a média de concentração de trítio de chuva foi de 1,04 UT, que é unidade de trítio, e representa, então, o limite de detecção inferior da curva. E o limite máximo de detecção do método exponencial em si foi de 0,2 UT, e vai ser também o tempo máximo de extrapolação da curva. Esses 2 pontos, com os dados históricos, então, foram usados para traçar a curva exponencial para a área estudada. As águas, a gente percebe aqui, né, que as águas com concentrações de trítio menores que 0,6 possuem contribuições de precipitação que é anterior à década de 50, né? Então, possuem tempo de renovação superior a 65 anos, e foi antes dos primeiros testes nucleares. E as águas apresentando concentrações menores que 0,45 possuem idades, então, maiores que 100 anos. E águas com concentrações de trítio próximas ou maiores que 1,04 vão ser originadas, então, de precipitações recentes com tempo de renovação inferior a 17 anos. A partir desse ponto, os valores de Y, ele começa a repetir, né, o que configurou uma limitação do método empregado. Quando a gente analisa essa distribuição do tempo de renovação das águas de nascentes e poços, em histograma, a gente observa que as amostras, né, elas se encontram concentradas aqui no tempo, no intervalo de 17 a 60 anos, ou seja, 75% das amostras estão nesse intervalo, então trata-se de águas mais recentes, o que faz sentido, né, se a gente considera um sistema kárstico. Nos sistemas kársticos, como os fluxos subterrâneos, eles normalmente respondem muito rapidamente à precipitação, então o tempo de residência, né, é em geral pequeno. Os córregos, eles tendem a ter um tempo de residência parecido com a sua nascente, e apesar das lagoas, né, ficarem fora da curva exponencial,
pelo método, a gente vê que eles possuem tempo de renovação inferior a 17 anos, o que é coerente, uma vez que grande parte do volume de água das lagoas, né, são formadas também pela água de chuva. Com relação ao resultado da análise, né, de desvio isotópico entre o deutério e o oxigênio 18, a gente nota, pela análise do gráfico, né, que as águas de pluviometria elas estão super alinhadas com a reta meteórica global, que é a reta em azul, e apresenta, então, alta similaridade com a reta global de pluviometria. E, além disso, a gente percebe uma concentração dos pontos de nascentes e de poços na mesma região do gráfico, né, indicando razões semelhantes de concentração de deutério e oxigênio 18, o que mostra, né, claro, que essas águas apresentariam, então, tempos de renovação semelhantes. E o fato dos córregos estarem próximos aos pontos das nascentes, né, indicaria que esses cursos d'água seriam formados quase que exclusivamente pelas surgências cársticas, né, sem contribuição das águas mais novas ao longo dos seus cursos. A dispersão dos pontos das lagoas, né, mostraria, então, uma predominância de águas evaporadas, o que foi explicado, né, pela autora, que isso seria devido ao fato de que a coleta aconteceu no final da época de estiagem, e também pelo fato de que a água ela foi retirada ali na margem dos lagos, né, onde provavelmente teria o efeito de evaporação mais forte do que no centro e no fundo da lagoa. Concluindo, apesar, então, das baixas concentrações naturais existentes, né, hoje na atmosfera, o modelo de datação pelo trítio, né, que é um isótopo instável, mostrou, então, muito eficiente para águas com tempo de renovação mais novas. Os isótopos estáveis, né, deutério e oxigênio 18, eles não se revelaram tão eficientes para se fazer a compartimentação dos aquíferos em si, e eles foram instrumentos melhores para se detectar o grau de interação das águas subterrâneas com a superfície. E embora sejam sensíveis, né, às mudanças sazonais e precisem ser usados conjuntamente com outras ferramentas, principalmente a hidroquímica, os traçadores isotópicos, né, eles possuem um alcance que a hidroquímica e outros métodos não teriam, porque apresentam, então, eles indicam, né, esse comportamento do fluxo de água, que a gente só poderia estudar por meios e técnicas diretas, né, que seriam provavelmente mais caras e mais trabalhosas. Dessa forma, né, essa técnica ela se constitui como uma ferramenta fundamental para a gente compreender a dinâmica hidrogeológica, principalmente no ambiente kárstico, que tende a ser um sistema um pouco mais complexo. Por fim, né, a gente vê a importância dessa região e a importância de se conservar a fim de proteger, então, o patrimônio histórico, cultural e natural da região, além de garantir, né, a existência desses recursos hídricos, tanto subterrâneos quanto superficiais, com qualidade, né, para a população, que depende atualmente deles, e também para as gerações futuras. É isso, pessoal. Também não me aprofundei muito, porque não é muito a minha área de atuação. Obrigada. Beleza. Datação de água subterrânea seria tipo um tempo de residência, né? Isso, porque o que ela explica, né, no trabalho dela, que eu também não tinha parado para pensar que datar a água não faria muito sentido, porque a formação da água, né, tem bilhões de anos. Então, a gente data, na verdade, né, o tempo de renovação da água, que é o tempo que demora aí para... Isso, que demoraria para ela infiltrar, né, recarregar e sair novamente para o sistema. Isso tem influências importantes aí na própria conservação, né, e remediação de áreas. Sim, com certeza, ainda mais porque pelos isótopos, né, eles podem ser considerados uma técnica de traçador, porque ele indicaria, né,
a origem da água, né, o sistema de fluxo ali, onde que ela teve interação, né, com qual outro tipo de ponto da água. Enfim, ele pode ser considerado um método de traçador. Beleza, pessoal? Alguém tem comentários aí, perguntas para a Gabriela? Só uma pegadinha. O título tem um erro no cast. Está trocado o R e o S. Obrigada. Não reparei. Eu sempre troco. Obrigada, Luiz. Né? Beleza. Cachito, eu não sei se eu fugi muito do tema, tá? Mas eu queria poder... Eu até orientei já um mestrado aqui, a gente foi lá no CDTN, né? No CDTN fica dentro da UFMG ali, apesar de não ser parte, né, da UFMG, é outro órgão, mas lá eles têm a máquina para medir o trítio e tudo, né? E a gente fez algumas datações aí da água do sul do Espírito Santo, ali, aquífero faturado lá, né? Eu acredito que seja outro sistema bem diferente do aquífero kárstico, igual tem aqui em Sete Lagoas, né? Talvez a gente poderia falar de outros métodos de datação de água também, né? Além do trítio, etc. Mas já dá para ter uma ideia de que tem como fazer, né? E aí, o importante é quem tem interesse ir atrás dessas coisas, né? Sim, legal. Beleza, pessoal? Se ninguém quiser comentar mais nada, vamos passar para o William, né? Que eu acho que é o último do dia. Beleza. Vou tirar aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vou colocar aí quando quiser, William. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Agora eu tô. Tá assim. Deixa eu só maximizar aqui e começar. Pronto. Tá tudo tranquilo? Tudo certo? Deixa eu só arrastar isso para cá. Beleza. Pronto. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu sou o William, sou aluno de doutorado aí do professor Gabriel e do professor Cachito. E tenho trabalhado agora no doutorado no Grupo Bambuí. O tema da minha apresentação é geocronologia urânio-chumbo por laser ablation em espectrometria de massas em calcita, e eu vou fazer um apanhado, uma aplicação dele nos ambientes sedimentares. Eu dividi minha apresentação em 4 partes, tá? O primeiro, eu vou falar um pouco sobre as estratégias, progressos e aplicações da técnica. Vamos discutir um pouco mais do método de urânio-chumbo em calcita, e depois a gente vai passar em 3 exemplos, só mostrando como é que você pode aplicar o método urânio-chumbo em calcita, um ligado à geologia estrutural de bacias, vou mostrar um exemplo de caso lá na bacia do Araripe, o outro relacionado à idade deposicional, e eu vou utilizar o trabalho do professor Cachito, que foi feito nos carbonatos do Grupo Bambuí, na formação Sete Lagoas. E, por último, um trabalho de geocronologia em reservatórios carbonáticos, fazendo urânio-chumbo em dolomita, mostrando evolução e avaliação de reservatórios carbonáticos numa determinada área. Então, eu começo utilizando esse artigo de revisão do Nick Roberts, publicado em 2019 na Geochronology, tá? Os autores, eles começam elencando quais são os princípios do método do urânio-chumbo em calcita, e mostrando que você tem uma incorporação de urânio e chumbo em calcita durante a precipitação ou a formação do mineral. Isso tudo é em função, principalmente, de pH, temperatura, EH, a complexação do urânio na estrutura da calcita e também a disponibilidade de metais traço no sistema sedimentar. Também os autores falam que essa incorporação, principalmente de urânio, na calcita, ela não é em função termodinâmica, mas em função desses parâmetros aí que eles elencaram. Também os autores falam desses estados de oxidação do urânio, principalmente o urânio 6 e o urânio 4, que eles vão conseguir ser incorporados na estrutura da calcita, e isso permite uma concentração relativamente pequena na calcita, e que a gente possa encontrar urânio.
em situações ideais de datação, você não teria incorporação do chumbo comum durante a precipitação do mineral. Porém, a gente vê que não é isso que acontece muito na natureza, e você tem que estar fazendo os tratamentos de correção de chumbo comum, principalmente quando você está construindo as suas concórdias e tal. Então, os autores, o Roberts e colaboradores, eles começam mostrando que você tem heterogeneidades elementares, texturais e isotópicas nos próprios cristais de calcita. Aqui ele mostra uma imagem, eu coloquei um pouco deitado aqui, ele mostra essa imagem mostrando zonações ou áreas de maior concentração de urânio nos cristais de calcita. E ele começa elencando principalmente uma facilidade, ou como eu poderia falar, uma vantagem da técnica de laser ablation em relação ao TIMS, que é a resolução espacial que o laser ablation usa em relação ao TIMS. Aqui eu vou começar logo pela figura B, mostrando o espaço que é necessário para você fazer um ponto, um spot no cristal de calcita. E aqui ele compara o volume que é necessário para uma datação do TIMS. Tá? Então você começa a ver, e aqui ele já começa mostrando, na figura C e na figura D, uma comparação entre esses dois métodos. E aqui na figura A, ele mostra que você pode ter dois trends ou dois end members. O primeiro, quando você tem teores muito altos de chumbo comum na tua amostra, e quando você tem pouco chumbo comum na tua amostra. E o que eles falam é que quanto menos chumbo comum você tiver na tua amostra, ou seja, quanto mais chumbo radiogênico e urânio radiogênico você obtiver, você vai ter as melhores idades e as melhores certezas de datação. Os autores eles também falam desse parâmetro, que é o parâmetro micro, que é a razão do urânio 238 pelo chumbo 204, que é o chumbo comum. E eles mostram que quanto mais alta essa razão micro aqui, ou seja, quanto menos chumbo você tiver, melhor você vai obter a partir da normalização aqui dessa reta, você vai obter as melhores idades. E eles também falam que essa quantidade de urânio necessária para você ter uma idade deposicional confiável, uma idade do teu cristal de calcita, vai depender, primeiro, se é um material muito novo ou um material muito antigo, e essa razão micro inicial, né? Se você tiver uma incorporação de chumbo comum, por exemplo, muito baixa, você não vai ter você não vai conseguir obter idades isotópicas muito boas. E aqui ele fala, por exemplo, que quanto mais jovem a amostra, a proporção de chumbo radiogênico e chumbo comum será maior. Você vai ter mais chumbo radiogênico em relação ao chumbo comum. E, consequentemente, você vai ter essa razão micro aqui maior. E você vai exibir uma precisão e uma exatidão na tua idade. Aqui, os autores eles comparam 9 concórdias e mostram alguns exemplos que eu vou destrinchar agora. O primeiro, ele mostra uma concórdia exibindo uma amostra que é dominada totalmente por chumbo comum. E que você vai ter um erro, por exemplo, aqui o intercepto inferior apresenta idades de 56, mais ou menos 130. Já na figura B, você vai ter uma amostra onde você vai ter 100% de chumbo comum. Então, você vai ter um erro associado, por exemplo, aqui no intercepto inferior, ele mostra 49, mais ou menos 170. Então, ele começa a mostrar os desafios e as vantagens, as limitações da técnica, principalmente quando você tem cristais de calcita que não são tão ideais para você fazer a geocronologia por urânio-chumbo. Aqui, só para resumir, eu vou passar pelo último, ele mostra a situação ideal, onde você tem uma regressão linear precisa, devido a esse comportamento fechado, ou seja, você não teve abertura do sistema e incorporação de chumbo comum no teu cristal. E também você tem um equipamento que realizou altas taxas de contagem, diminuindo a tua incerteza, gerando pequenas incertezas, e também uma dispersão grande na razão urânio-chumbo, fornecendo essa idade uma idade bem mais precisa. Aqui a gente já vê que ele tem uma idade no intercepto inferior de 63,05, mais ou menos 0,69.
E comparando, por exemplo, com a concórdia do gráfico A, você vê uma discrepância nos teus valores. Então, aqui eu vou mostrar o primeiro exemplo de caso, é o artigo do professor, o primeiro estudo de caso, o artigo do professor Caxito, feito aqui no Grupo Bambuí, onde ele trabalhou datando em 3 lugares, que é a Pedreira Sambra, a Pedreira Tatiana e o afloramento lá da polícia rodoviária, no sul da bacia do Bambuí, e ele obteve idades diferentes nesses 3 lugares que ele amostrou, mostrando e discriminando uma coisa que já era conhecida, ou conhecida não, uma coisa que já se estimava nos trabalhos clássicos de estratigrafia, que mostrava que, aqui voltando, esse membro Pedro Leopoldo era mais antigo em relação ao membro Lagoa Santa, enquanto esse afloramento da Polícia Militar estaria no topo da formação Sete Lagoas. Então, ele obteve idades que variam de 607,6.2 até idades de 566 milhões de anos. E, no final, ele faz uma comparação em termos regionais, mostrando desde dados de zircão detrítico, isótopos de estrôncio, e elencando com aberturas e fechamentos de oceanos. E aqui ele mostra, que estou mais focado em mostrar nessa apresentação, esse ato deposicional entre o afloramento da Pedreira Sambra, entre esse membro, o membro Pedro Leopoldo, em relação a Pedreira Tatiana e o afloramento da polícia rodoviária. Em segundo, eu vou mostrar um trabalho aplicado à geologia estrutural, que foi o trabalho da Maria Alcione e colaboradores, lá na bacia do Araripe, onde eles fizeram datações em breccia pipes, lá na formação Crato. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o trabalho em urânio e chumbo, essa parte de datação de urânio e chumbo em calcita, ela, antes de você discriminar e mandar uma amostra para o laboratório, o que tem que ser feito é um trabalho de petrografia muito bem feito, para que você consiga destrinchar todo o contexto geológico, tudo que você está querendo datar. No caso desse exemplo aqui, eles trabalharam datando veios de calcita e veios de dolomita. Então, eles tinham um trabalho, dados de geologia estrutural, mostrando, por exemplo, direções desses veios. Também fizeram petrografia e catodoluminescência quente, mostrando se era calcita, o tipo de calcita. No caso das dolomitas também, eles identificaram aquela dolomita tipo Sadler, ou dolomita tipo Seda, em Sela. Então, fizeram todo um trabalho de petrografia e química mineral pretérito à datação por urânio e chumbo. Tá? Uma vez mostrando dados de química mineral nas amostras que eles estão investigando e, por final, escolheram uma amostra para fazer a datação, que é o que eu estou mostrando aqui. Ele mostra aqui a foto de campo, o breccia pipe, a amostra, onde eles coletaram, e aqui a lâmina, onde eles mandaram para o laboratório para fazer as datações. Então, aqui eles observaram que aqui no centro você tem calcita e aqui nas bordas você tem dolomita. Então, eles obtiveram idades desse preenchimento, no caso, não foi nem idade deposicional, porque eles estavam trabalhando só com preenchimento de veios e fraturas. Uma idade desse preenchimento nos veios de calcita de 80 milhões de anos, mais ou menos, aqui está talvado aqui na minha tela, enquanto nos veios de dolomita, que estão bordejando esses veios, você teve idades de 94,9, mais ou menos 3,8. E, por fim, um trabalho aplicando datação em urânio e chumbo em dolomitas para avaliação de reservatórios carbonáticos. Dolomitização em carbonatos é muito importante, principalmente para reservatórios, porque você aumenta a tua porosidade. Então, mais uma vez, aqui a autora e os colaboradores fizeram um trabalho de petrografia, identificaram várias texturas. Por exemplo, aqui nessa figura A, identificaram aquelas dolomitas em Sela, dolomitas tipo Sadler. Essas texturas de dolomita mais micrítica, com textura mais fina. Aqui na figura B, esses vugs de dolomita, que eles trabalharam bem, e essas fraturas, esses veios preenchidos por dolomita, ora preenchidos, ora vazios, mas
para fazer a datação, eles fizeram nos veios, no caso, preenchidos por dolomita. Então, eles obtiveram diversas idades em cada ponto dessas situações geológicas aí que eles descreveram. Aqui eu estou mostrando a cimentação na cimentação de matriz micrítica de dolomita e também nos vugs, né, aqueles cristais centimétricos que ficam na borda dos vugs. Aqui, mais uma vez, algumas idades. Nota-se também que ele também obteve algumas idades não tão precisas, que essas incertezas aqui estão muito altas. Tá? E, por fim, eles elencam, acho que é ela, a autora, e os colaboradores elencam, usando esse gráfico de soterramento, essa história tectônica e história de evolução tectônica da bacia, e ela faz uma integração de dados entre geração de hidrocarbonetos e a geração dos vugs e a formação desses reservatórios. No caso dos vugs, ela associa 3 estágios de formação dos vugs. E aqui ela coloca, em relação ao tempo, os pontos onde eles foram formados. E ela integra junto com a formação de alguns reservatórios e com a evolução térmica da bacia. Tá? Desculpa se eu passei um pouco do tempo, era isso que eu tinha para mostrar. Não, acho que não passou no tempo, não. Tranquilo. Tranquilo. Deixa eu... Bom, apresentação muito legal aí, viu, William? Método muito novo, né? Começou a aplicar mesmo de 2014 para cá, por aí, assim. Universidade Roberts, pessoal. Ainda tem que aprender muita coisa nesse método, né? Sim. Mas tá aí, tá saindo idades bacanas. Até hoje a gente estava discutindo isso, né? Isso, exatamente. Veio a calhar. Exatamente. Você vê que esse trabalho de petrografia ele é essencial, assim, né? Você conhecer as várias fases de carbonatos, né? Para não misturar ponto ali mesmo você tendo uma resolução espacial muito legal, não adianta você sair atirando em tudo, né? Exato. E O Robert, a Alcione, quando ela foi minha amiga de mestrado, era minha amiga, inclusive, quando eles estavam trabalhando com o pessoal lá do Robert e tal, eles pediram, antes de você mandar, teve que também fazer geoquímica de rocha total para ver se tinha urânio suficiente para mandar. sim. Até eles escolherem a amostra ideal, deu trabalho. É exatamente isso. O problema é, se você vai para a máquina com a amostra com pouco urânio, você tem que ficar pescando ali, né? Achando aqui, né? E carbonato, em geral, tem pouco urânio, né? Esses que a gente fez aí são os pseudomorfos de aragonita, né? Por algum motivo, parece que esses cristais de aragonita chupam o urânio ali da água, talvez por serem, não sei bem, né? Uma geoquímica diferente ali que favorece você ter urânio suficiente para tentar ter esses espalhamentos, né? Talvez possa ter até uma relação com o raio iônico, né? Já que vai estar com aragonita, não sei se o raio iônico dela diminui ou é mais parecido com o do urânio em relação sei lá, calcita espática, por exemplo. Talvez é a mesma relação do estrôncio, né? Que a aragonita chupa mais estrôncio também. Ela deve ter alguma geoquímica ali que tem que desvendar, né? Por que fica melhor. Bom, alguém tem alguma dúvida, Porque se deixar, eu vou ficar comentando isso aqui um tempão, né? Que é um trabalho que eu estou desenvolvendo agora também, né, William? E eu vou acabar falando várias coisas aqui. É uma coisa legal, né? Você deve ter visto em alguns artigos, o pessoal está juntando urânio chumbo com Clumped Thermometry, né? Que é o seguinte, né? Dependendo da temperatura que o carbonato cristalizou, ou pelo qual ele passou, né? A posição do isótopo de carbono ali dentro da molécula de CO2 vai ser um pouquinho diferente. E aí o pessoal está juntando essas duas coisas. Por exemplo, quando você faz umidade de uma rocha carbonática, se ela não tiver passado ali de uns 60 graus, né, é uma indicação boa que não teve alteração pós-reposicional ou que a diagênese, pelo menos, foi de baixa temperatura, né? Então, juntam essas duas coisas aí para poder falar da história termal da rocha, né? Sim, aliado com a idade posicional também. Sim. Você É chegou mais, ou menos, mais ou menos aquela última figura do trabalho da Shen, que ela mostra a evolução térmica e a evolução da bacia como um todo e em relação à idade, né? Bacana. Alguém ia falar alguma coisa aí? Acho que alguém chegou a... Oi, William, boa noite, tudo bem?
Boa Arthur noite. falando, José Arthur. Eu tenho, antes de mais nada, parabéns aí pela apresentação, muito cheia de referências, imagens e tal. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, não é nem tão relacionada à sua apresentação em si, mas em relação ao termo que você mostrou ali nos seus slides. Você falou alguma coisa assim sobre catodo a quente. Aí eu já ouvi falar esses termos, catodo a quente, catodo a frio, só que eu confesso que eu nunca tive essa definição bem esclarecida, né? Então, se você souber fazer essa definição, qual a diferença de uma para outra e tal, talvez, não sei se você tem esse conhecimento, então professor, Cachito, ou então outro colega da turma. É só uma curiosidade mesmo, que A quando você... catodo quente, em termos de diferença, acho que funcional, eu confesso que eu não sei. Eu sou mais usuário, fui mais usuário da catodo quente, porque para carbonatos, ela é muito útil para a gente identificar gerações de calcita, diferenciar calcita dolomita e também para diferenciar quartzo. A fria, o pessoal usa mais para fazer mapeamento em zircão, que é a cold catodo, né? Mas a quente, ela é como se fosse um microscópio, inclusive é uma técnica petrográfica, mas ela serve para você estudar carbonatos e dolomita também. Ah, entendi. Então, ele seria um delimitador de diferentes minerais, vamos dizer assim, né? Isso, ela é mais usada, você, por exemplo, você consegue identificar quartzo, ele tem luminescência, acho que todas as duas são em função da luminescência dos grãos. Então, por exemplo, a dolomita, a dolomita ela vai ter uma luminescência vermelha, já a calcita ela fica laranja. Se você tiver uma calcita já com alterada não, com evoluída em termos de diagênese, você vai ter mais manganês em relação ao ferro. Então, ela vai exibir uma tonalidade de cor um pouco diferente. Então, você consegue destrinchar essas fases de evolução da calcita somente com a imagem na catodo. Entendi. Mas em relação à diferença técnica, assim, eu confesso que eu não estudei. Deve ser em relação à escala de cor mesmo, né? Que é as cores mais quentes. Não, são equipamentos diferentes. Ah, saquei. Beleza. Acho que o professor pode complementar. Não, mais ou menos, né? Eu sei que tem essas técnicas diferentes, eu também não estou muito por dentro, não, mas, por exemplo, né, a catodo que a gente usa para imaginar zircão, ela te dá, vocês falaram aí de temperatura de cor, etc., né? Ela te dá as imagens em tons de cinza, né? Elas não são imagens que saem coloridas, não. Já essas catodos aí que a gente vê utilizada para petrografia, normalmente tem essa imagem colorida, né, William? Já sai assim do equipamento, né? Ou eu estou enganado? Porque o zircão normalmente... Isso mesmo. Você já vê a imagem dessa forma. Sim, o zircão, quando a gente vê colorido, normalmente é porque foi tratado digitalmente, né? O pessoal costuma fazer na tonalidade de cinza. Não sei muito bem qual é a... Deve ter alguma coisa a ver, essa coisa de ser quente, né? Talvez tenha alguma coisa com agitação termal ali para poder ter o efeito de luminescência, mas eu estou chutando completamente aqui, posso estar falando... Isso. A gente tem lá no UFPE tem um módulo da catodo, são dois equipamentos diferentes, a fria e a quente. Aí a quente você liga o módulo dela, faz o vácuo e você joga uma corrente, eu acho, na amostra. Eu acho que ela se chama quente porque ela de fato queima a tua amostra. Então você usa ela uma vez, acho que quando a Alcione estava inclusive fazendo as análises, a gente fazia na catodo quente e voltava para o microscópio. Aí a gente começou a ver um mineral estranho. E o pior é que o mineral estranho começou a bater com as características de um mineral lá de zinco e tal. Mas aí depois a gente começou a ver que não era a catodo que estava queimando a amostra. Então talvez seja por isso o nome quente. Mas são equipamentos diferentes. Achando que tinha descoberto a mina de zinco. E o pior é que o contexto estava ajudando, ela tinha encontrado cristais de barita, aí eu fiz, isso aqui pode ser aqueles minerais de zinco e tal, nem lembro mais o nome. Mas a imagem ela fica desse jeito mesmo. Acho que ela tirou, inclusive, no celular. Esse é do jeito que fica no microscópio. Então, beleza. Show Mais de bola. comentários aí, pessoal? Fabrício, Sim. eu tenho uma pergunta. A amostra para ser analisada é em lâmina, em seção? Como é que é? Então,
O ideal é lâmina o mais bem polida possível, sabe? Só que, na verdade, quando você vai para o ICP-MS, para o laser, né, normalmente a célula do laser, ela vai ter um sample holder, né, vai ter um mecanismo de você colocar amostras. Se você for com a lâmina para lá, você tem duas opções. Ou você corta a sua lâmina para poder caber mais amostras, né? Normalmente você não coloca uma amostra só, você já coloca um bocado e tem que ter um espaço para padrão também. Então, ou você corta a sua amostra no formato do mount, que é aquele formato de 2,5 centímetros, né? 25 milímetros, e redondinho. Você pode cortar a sua lâmina, analisar ela, depois você vai ter aquele corte redondinho ali, a lâmina não vai ser destruída completamente, você pode continuar usando isso aí. Ou então você já faz um mount polido, né? Você não precisa fazer a lâmina, você pode pegar a sua amostra, pegar o taruguinho da sua amostra, fazer um mount, né? E levar esse mount para o ICP. Nesse caso, o mount, né, vai ser como se fosse uma seção polida. Então, a vantagem é que ele já vai estar no formato certinho, tudo bem. A desvantagem é que você não vai conseguir fazer microscopia de luz transmitida nele, né? Como você faria com as lâminas. Então, é amostra feita diretamente na lâmina mesmo. Os primeiros testes que eles fizeram lá no FOP, eu vi um mestrado, eu acho, parece que eles cortavam pedacinhos mesmo de vários calcários e colocavam no mount. Isso também é um jeito de fazer. De repente você consegue fazer um mount com vários, um mount de 2,5 com vários pedacinhos. Eu também já fiz coisa assim, né? Como se fizesse microdiscos ali dentro do mount, né? É uma opção também para você analisar várias amostras de uma vez, né? Eu vou entender mais ou menos, né? Uhum. Eu não sei, não é como se fosse grão, né? É como se fosse... Normalmente você tem uma superfície para poder analisar, né? Na verdade, assim, se você tem minerais grandes o suficiente para vocês ver eles lá na câmera de CP, você pode levar qualquer coisa para o CP que seja bem polida, né? Pode levar uma lâmina, pode levar uma seção, não precisa ser separado de grão. Se você achou, por exemplo, né? Tem lâmina que tem zircão, apatita tão grande que você vê na lâmina, né? E aí, se você acha que dá para encontrar esse grão lá, você pode levar a lâmina direto para o laser, né? Não tem segredo, não. O negócio é que tem que ser sempre bem polido, né? Porque para o laser até que isso não é tanto problema, porque o laser é muito destrutivo, como eu disse, mas tem que ser polido. Mas para o Sims, por exemplo, né, para o Shrimp, você está jogando um canhão de íons ali, né? Então você tem que ter certeza que você não tem topografia nenhuma na amostra que vai atrapalhar esse canhão de atingir a sua amostra homogeneamente, né? Na verdade, é isso aí. Eu falo isso muito lá no livro, né? Que você viu lá os ETzinhos atirando nas lâminas, nos zircões e tudo mais. Beleza, pessoal? Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa assim? Estamos atingindo aqui 1h30, mais ou menos, 1h25, né? Então, está dentro do que a gente esperava, né? Uns 15 a 20 minutos cada seminário aí com perguntas. Se ninguém tiver mais comentários, eu vou parar aqui a gravação e a gente... Deixa eu ver onde que é parar a gravação. Isso. Parar a gravação.